É um prazer estar com vocês aqui nesse momento. Quero agradecer ao reverendo Luciano, o conselho da igreja, pelo convite. Já temos um relacionamento aqui bem próximo com os jovens aqui da igreja, né? Nossa galera sempre está junta, né, Diógenes? Sempre nós temos mais adolescentes lá na nossa igreja, mas sempre estamos juntos aqui, participamos das atividades, dos acampamentos e cultos, enfim. Mas aqui no culto de vocês, né? É a primeira vez que eu estou, então para mim é uma alegria, é uma honra estar com vocês aqui nessa noite, partilhar da palavra de Deus juntos nesse momento tão especial, no mês de aniversário da igreja. 43 anos, a nossa nem um ano completou ainda. Em agosto nós completamos nosso primeiro ano, graças a Deus, como o pastor falou. Deus nos presenteou aí com essa organização e para a glória do Senhor estamos lá, firmes e fortes, no Jardim América ali, região, proclamando a palavra de Cristo e levando o evangelho do Senhor às pessoas. Quero compartilhar a palavra de Deus com vocês, que está na carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler do 19 ao 25. Hebreus 10, de 19 a 25. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Amém. Imagine que você ganhou uma promoção que te dá direito por um ano a ir quantas vezes você quiser a Paris, e ir lá se hospedar no hotel que você quiser, comer no restaurante que você quiser, fazer o passeio que você quiser. É só você querer. Hoje eu posso, hoje eu estou disponível, eu vou lá, pego um avião para Paris. Você pode ir de primeira classe, você pode esbanjar e aproveitar tudo mesmo, tudo está pago. Mas imagina que você ganhou essa promoção, um ano de viagem grátis, com essas regalias, e chegou uma primeira oportunidade lá, teve um feriado, e você diz, sabe de uma coisa, hoje não, né? Acho que eu vou ficar deitado, dormindo um pouco, estou um pouco cansado, não vou aproveitar hoje não. Chegou uma outra oportunidade lá que você tinha disponível, hoje não, acho que eu vou com a minha família, vamos visitar minha sogra. Por mais bênção que sua sogra chega, eu acho que não se compara uma viagem a Paris, né? Mas você prefere ir lá fazer alguma outra coisa, enfim. E passa um ano, você não aproveita, até chega um dia, sabe de uma coisa, hoje eu vou. E você vai lá, leva sua esposa, leva sua família, leva seus filhos, leva mais alguns parentes, leva mais amigos, porque você pode levar quantas pessoas quiser. E você pega o avião e vai. Quando você chega lá em Paris, você chega no aeroporto,
que é um grande aeroporto, né? Nunca estive lá, mas sei que é um dos maiores aeroportos, Charles de Gaulle, né? Um dos maiores aeroportos do mundo. Você chega lá, sabe de uma coisa? Vou ficar por aqui mesmo, não estou a fim de pegar o trânsito em Paris, vou ficar por aqui. Aí quando você volta, né? Acabou a promoção, você vai contar para as pessoas, e aí, como é que é Paris? Você ganhou a promoção, né? Você diz, Paris nem é lá essas coisas. Não é tudo aquilo, não. Essa promoção não é tudo aquilo. Estranho, não é? Estranho. Eu quero dizer uma coisa, que em Cristo Jesus, nós ganhamos um prêmio infinitamente maior do que qualquer promoção como essa aqui que eu falei. Porque em Cristo Jesus, nos foi dado uma carta de libertação do nosso pecado. O escrito de dívida que era contra nós foi rasgado por Cristo Jesus. Agora já não há mais nenhuma condenação para nós que estamos nele. Em Cristo Jesus, a barreira, o muro de separação que foi construído pelo pecado, que nos separava entre nós e Deus, foi quebrado. E em Cristo Jesus nós temos agora um livre acesso à presença de Deus. Que prêmio há maior do que esse? Para mim e para você que nascemos na condenação, filhos da ira, agora essa condenação foi tirada de nós. E foi nos dado um grande presente, um grande privilégio de estar na presença do Pai, de ter comunhão com Ele, de viver uma vida de intimidade com Ele. Nós que antes estávamos separados, com uma barreira entre nós, agora temos livre acesso. Existe prêmio melhor do que esse? Existe alguma coisa que se compare a isso? A minha pergunta é: será que nós temos aproveitado esse prêmio que nós ganhamos? Lembrando da comparação que eu fiz aqui com a promoção de Paris, será que em alguns momentos nós também, sabe de uma coisa? Preguiça, né? Ficar em casa, não ler a Bíblia, orar. Irmãos, muitas vezes nós não nos damos conta do tamanho da bênção e da graça que nós ganhamos em Cristo Jesus e não aproveitamos como deveria ser aproveitado essa grande bênção. Não aproveitamos essa grande bênção. A carta aos Hebreus que nós acabamos de ler aqui, ela foi endereçada a cristãos judeus convertidos, do judaísmo para o cristianismo, que já tinham passado em alguns momentos da sua caminhada por diversas provações. E agora eles estavam diante de uma provação ainda maior. Muito provavelmente essa carta foi escrita durante o império de Nero, ali entre 60 e 65 depois de Cristo. E nessa época se desencadeou uma grande perseguição aos cristãos. E agora eles estavam ali assustados, quem sabe, por todas as notícias que se levantavam, pelo medo do imperador carrasco Nero, o imperador cruel que ele era. E a carta aos Hebreus mostra, quem sabe, um povo muito desanimado, um povo que estava tentado a voltar à religião antiga. Eles estavam tentados a voltar ao judaísmo, porque o judaísmo não era perseguido como o cristianismo. Então eles olhavam, será que vale a pena mesmo continuar nessa fé? Olha, o judaísmo fala de Deus, tem a Bíblia nossa fala sobre tudo que Deus fez no passado, será que não vale a pena voltar à religião antiga? Então o autor dessa carta relembra os irmãos daquela época que os rituais e os personagens do Antigo Testamento já foram cumpridos em Cristo. Tudo foi cumprido em Cristo. Então é insensatez voltar. Para que voltar à religião antiga se tudo foi cumprido em Cristo? Então ele encoraja as pessoas desanimadas daquela época a perseverarem até o fim pela fé.
pela fé, vai até o fim, mesmo que as coisas fiquem difíceis, mesmo que as provações se levantem, as perseguições venham, pela fé, não desista, não retroceda, não volte à prática religiosa antiga, mas pela fé, prossiga. Irmãos, eu creio que essa mensagem, ela vale muito para nós hoje, porque nós também passamos por lutas derivadas da nossa fé, que tentam nos desanimar. Ser cristão nunca foi fácil. Ser cristão nunca foi tranquilo. Ser cristão sempre foi desafiador. Sempre desencadeou na vida de quem crê lutas e tribulações. E muitas vezes essas lutas e tribulações tentam nos desanimar. Aliás, não quero aqui dar uma de profeta do Apocalipse, mas o que a gente percebe é que isso tende a se agravar ainda mais. As perseguições ao povo de Deus, pelo que a gente vem acompanhando no nosso mundo, no nosso tempo, tendem a se agravar, se avolumar ainda mais. Então se prepare, meu irmão, para dias de tribulações, dias de perseguições. E o Senhor quer nos lembrar também, nesses dias de luta, que Cristo fez uma obra tão magnífica, tão tremenda, Ele nos deu um prêmio tão maravilhoso, que não vale a pena desistir, que não vale a pena desanimar, mas que nós temos que perseverar até o fim pela fé que temos nele. Se você percebeu aí nesse texto, nos 3 primeiros versículos, ele usa 3 figuras do Antigo Testamento. Ele fala muito das figuras do Antigo Testamento, porque ele está falando para judeus, para pessoas que conheciam muito bem o Antigo Testamento. Ele fala ali do Santo dos Santos, ele fala ali do véu, ele fala do grande sacerdote. E ele fala que hoje nós podemos entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos era o local da presença de Deus no templo. Era o local onde Deus dizia: eu estou aqui, nesse lugar. E esse local do templo, pequeno, ele era cercado por um véu, também citado ali no texto, que separava o povo de Deus. Ou seja, Deus dizia assim para o povo: eu estou no meio de vocês aqui, eu estou no meio do povo, eu estou aqui, mas vocês não podem ter acesso a mim. Há um véu aqui que nos separa, e somente o grande sacerdote, ou o sumo sacerdote, que o texto também fala, é o único que pode entrar aqui nesse lugar. Só ele pode, por um breve tempo e com muito cuidado. Ele tem que estar cerimonialmente puro, que se ele não tiver, ele vai morrer. Inclusive eles entravam com uma cordinha amarrada no pé, que se ele morresse lá dentro, impuro, ninguém podia entrar, tinha que puxar pela corda. O texto fala que nós agora, olha só, olha a bênção que nós temos, irmãos. Nós agora podemos com intrepidez adentrar ao Santo dos Santos. Esse lugar que ficou fechado para o povo por milênios. Agora foi aberto, o véu foi rasgado por Cristo, como o texto fala. E nós temos o privilégio de adentrar com intrepidez no Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho. Porque o grande sacerdote, o sumo sacerdote Jesus, nos fez esse caminho e nos deixou entrar. Essa palavra intrepidez, ela não quer dizer uma ousadia desrespeitosa, né? Quem sabe dá a ideia aí, mas quer dizer confiança. Nós podemos ter confiança para entrar. Nós não precisamos mais ficar do lado de fora com medo, receosos, mas confiantes entrar. Porque um novo e vivo caminho, aleluia, foi aberto para nós. Irmãos, existe coisa mais grandiosa do que isso? Existe prêmio maior que nós poderíamos receber do que esse? Não, com certeza não. E para aqueles irmãos lá do passado que estavam querendo desistir, o autor da carta relembra que, olha, presta atenção, olha o que aconteceu conosco, olha o privilégio que temos.
O caminho foi aberto para Deus. Não há mais separação, não há mais barreira, não há mais condenação. Agora a intimidade, a possibilidade de intimidade com o Pai. E diante disso, diante dessa grande notícia, dessa maravilhosa notícia, eu quero falar aqui de 4 exortações para que nós aproveitemos ao máximo esse prêmio que ganhamos. E ele dá essas 4 exortações no texto. Primeiro aí no versículo 22. Aproximemo-nos. Então, já que nós ganhamos isso, já que nos foi conquistado esse livre acesso, o novo e vivo caminho, aproximemo-nos. Irmãos, o cristão não é passivo. O cristão não é passivo. Sim, a salvação nos foi dada pela graça, não há nenhuma obra nossa, é tudo por Deus, é Ele que faz, Ele é o autor da salvação. Mas quando nós fomos colocados nesse trilho, nesse caminho da salvação, nós não somos mais passivos. A salvação não é uma aposentadoria que nós temos garantida para o pós-morte. Mas muito crente vive assim, pensando que a salvação é para desfrutar lá na eternidade. Não, a salvação é para hoje, é para já. E por isso que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2:12, desenvolvemos a salvação com tremor e temor. E por isso que esse texto fala, então já que nos foi conquistado, já que Cristo nos conquistou essa grande bênção, aproximemo-nos. Não fique parado, não fique inerte, aproxime-se. Nós precisamos nos mover em direção a Deus num relacionamento com Ele. Ele nos colocou à disposição, a sua presença para nós, o Santo dos Santos está disponível, então aproxime-se em direção ao Senhor. Ou seja, o nosso relacionamento com Deus agora, depois de salvos, depende também de nós. Do nosso movimento em direção a Ele, de nos aproximarmos dEle. Porque senão nós vamos ficar igual a pessoa que ganhou o prêmio a Paris e ficou em casa. Você ganhou o prêmio do novo e vivo caminho, do acesso ao Santo dos Santos, então aproxime-se. Stuart Olliott, um teólogo galês, ele diz o seguinte, ao comentar esse texto: nós não estamos mais no Antigo Testamento. Não há nada que nos exclua, como a impureza cerimonial, consciência impura ou falha em fazer lavagens rituais. O caminho está plenamente aberto. Vamos nos valer disso. Vamos nos valer disso. Vamos nos aproximar. Tenho certeza que qualquer um que vivia na antiga aliança daria tudo para viver a nova. Qualquer um dos nossos irmãos lá do Antigo Testamento dariam tudo para viver o que nós vivemos hoje, tendo um livre acesso ao Pai, sem mais precisar do sumo sacerdote, só ele que podia, agora não todos podem. Mas há um jeito de nos aproximar, e esse versículo também nos ressalta algo muito importante. Nós devemos nos aproximar primeiro com um sincero coração, ou seja, sem hipocrisia, sem tentar impressionar Deus, com um coração sincero, com as nossas falhas, nossos temores, quem nós somos de verdade. Fala também que nós devemos nos aproximar com plena certeza de fé, ou seja, nunca esquecendo que foi por causa de Cristo que nós estamos lá, a fé nele que nos faz permanecer nesse caminho. Ele que abriu o caminho, é pela fé em Cristo. É essa certeza que nós temos para adentrar ao Santo dos Santos. E também ele fala que nós devemos nos aproximar com um coração purificado e um corpo lavado. Ou seja, buscando uma vida de santidade, em santificação. Meus irmãos, não percamos tempo com futilidades. Aproximemo-nos do Senhor. Uma segunda exortação aqui para a gente aproveitar ao máximo esse prêmio é o versículo seguinte: guardemos firme a confissão da esperança. Irmãos, este mundo tenebroso
que concorre contra o Senhor vai tentar pôr em dúvida a nossa confissão. E vai tentar roubar a nossa esperança de qualquer forma. Nós somos atacados diariamente por ideologias, por doutrinas de homens que tentam pôr em dúvida a nossa confissão e roubar a nossa esperança. E eu digo uma coisa para você, que se a sua confissão, se a nossa confissão for maculada, inevitavelmente nós não só não avançaremos, como também retrocederemos, recuaremos. Nós não vamos avançar nesse novo e vivo caminho para o Santo dos Santos, como também vamos recuar, que era, quem sabe, a tentação que esses irmãos aqui, hebreus, estavam passando, de querer recuar para as antigas práticas. Por isso que nesse mesmo capítulo 10, no versículo 39, o autor fala: nós não somos, porém, dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma. Nós precisamos guardar firme a nossa confissão, da nossa esperança, porque ela nos mantém focados e vivos para perseverar nesse caminho que nos foi aberto em Cristo Jesus. Mas esse versículo também nos dá um motivo pelo qual nós podemos guardar firme a nossa confissão. A nossa confissão, meus irmãos, não está firmada em boas elucubrações humanas, em argumentos bem construídos por homens, em teses com excelentes fundamentações teóricas. Não, a nossa confissão não vem de homens, não vem de produção humana. A nossa confissão está firmada em uma pessoa que é fiel, que nunca falhou em suas promessas. Quem sabe as ideologias aí que estão rondando a nossa mente por aí, elas têm uma boa fundamentação, um bom respaldo, um bom referencial teórico, bons argumentos para nos convencer, mas elas não são firmadas numa pessoa como a nossa confissão é, e numa pessoa fiel, que nunca falhou, que nunca falhará. Ele nunca falhou em suas promessas, ele nunca falhou no que disse, e é por isso que nós podemos manter firme a nossa confissão, porque ele é fiel. Irmãos, não deixemos que nossa confissão seja maculada, protejamos nossa confissão, para que nós possamos continuar a avançar pelo novo e vivo caminho, a presença do Pai. Uma terceira exortação que esse texto nos dá no versículo seguinte é: consideremo-nos uns aos outros. Se nós queremos avançar, aproveitar ao máximo o prêmio que ganhamos, devemos também nos considerar uns aos outros. Sabe por quê? Você nunca vai viver a plenitude da vida cristã sozinho. É impossível. É impossível viver a plenitude da vida cristã sozinho. Nunca ninguém viveu assim. Até mesmo na história da igreja, que nós tivemos ali o período do monasticismo, nem no monasticismo eles viviam sozinhos, porque eles se isolavam do mundo, mas em comunidades, nunca sozinhos. Porque viver a fé não se vive sozinha. E se nós queremos aproveitar esse prêmio, nós precisamos viver juntos. A comunhão dos crentes é a ferramenta que Deus usa para nos estimular. Quantas vezes nós, pastores, né, reverendo Luciano, nós escutamos de pessoas assim: ah, pastor, estou tão desanimado. Várias vezes. E a gente vai conversar um pouco melhor e descobrir como é que é a vida da pessoa. É uma pessoa que vive totalmente sozinha, isolada, às vezes, de todo mundo, não comunga a sua fé com ninguém, não partilha da sua vida, vive isolado. Aí o desânimo vem. Mas o autor dessa carta diz: consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos. Na comunhão profunda, nos relacionamentos que nós temos no corpo de Cristo, nós somos estimulados. Se você anda desanimado por aí, faça
uma revisão na sua vida, quem sabe seja por falta de comunhão com irmãos na fé. Somente quando nós nos abrimos a relacionamentos profundos com irmãos na fé, é que nós somos capacitados para amar e praticar a nossa fé. Porque aí há essa troca, esse estímulo para o amor e as boas obras, como o texto aqui nos fala. Você quer aproveitar ao máximo o prêmio que ganhou? Você está convencido disso nessa noite? Então, meu irmão, minha irmã, desenvolva relacionamentos profundos com irmãos na fé. Com certeza você vai ser muito estimulado por eles. A prática das boas obras ao amor, e assim você vai aproveitar mais do que Cristo conquistou para você. Por último, a quarta exortação, no último versículo. Não deixemos de congregar-nos. As reuniões da igreja local são imprescindíveis para a nossa fé. As reuniões da igreja local, elas são inspiradoras, elas são motivadoras, elas são desafiadoras, elas são exortadoras para nós. E esse texto aqui vem nos lembrar disso. Não podemos viver ao máximo a plenitude dessa vida cristã se nós desdenhamos das reuniões da igreja local. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, mas vamos nos reunir, irmãos, porque no encontro, na comunhão do povo, há inspiração, motivação, desafio, exortação. Frequentar os cultos, as reuniões, nos ajuda a manter-nos no caminho do Senhor, porque nesses encontros nós somos, como diz o texto, admoestados. Quantas vezes você veio a um culto e não saiu dizendo assim: nossa, essa palavra foi para mim, reverendo Luciano acho que está investigando minha vida, não é possível, ele falou para mim. Não foi? Já não aconteceu várias vezes isso com você? Porque é nesse momento aqui que, ao abrir a palavra, ao refletir sobre ela, nós somos admoestados, exortados para permanecer nesse caminho, para não se desviar dele. Então, por isso essa exortação: não deixemos de congregar-nos. E tem algo mais aí. Ele fala que nós devemos então fazer admoestações nesses encontros, tanto quanto mais o dia se aproxima. O dia se aproxima. Que dia é esse? É a volta de Cristo. O dia da volta do nosso Senhor. Há várias linhas teológicas que falam sobre a volta de Cristo, né? Não quero aqui falar sobre elas, mas o que nós sabemos é que quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais também se avolumam as tribulações. Isso a Bíblia nos garante. Então, irmãos, quanto mais os dias passam, mais importante fica a congregação, a reunião do povo de Deus. Tanto mais quanto o dia se aproxima, não deixe de congregar, porque se as tribulações se avolumarem, é na comunhão do corpo de Cristo que nós vamos ser admoestados para permanecer no caminho e não se desviar dele. O texto então alerta que as reuniões da igreja local se tornam ainda mais vitais nos nossos dias, que estão se aproximando da volta de Cristo. Irmãos, você faz parte de uma igreja saudável, uma igreja vibrante, 43 anos, glória a Deus. Uma igreja que para nós, com muita sinceridade, pastor Luciano, é uma referência para nós, principalmente para a minha igreja que está começando agora, né? Ver como a IPVO tem agido, né, no que Deus confiou a ela. Você faz parte de uma igreja maravilhosa. Glória a Deus por isso. Então, participa ativamente dela.
Não perca as oportunidades. Não deixe de se congregar. Aproveita ao máximo, porque aqui o Senhor fala com você, aqui o Senhor te exorta, aqui o Senhor te coloca no caminho, aqui você permanece focado no vivo e novo caminho, adentrando ao Santo dos Santos na presença do Pai. Irmãos, espero que você aqui nessa noite saia refletindo sobre o grande privilégio que você teve, segundo esse texto nos fala. O grande prêmio que você ganhou, muito maior do que qualquer coisa neste mundo. Mas mais ainda, espero que você saia daqui hoje motivado a fazer valer esse prêmio, sabe? A se empenhar mesmo pessoalmente para aproveitar ao máximo ele, não deixar coisas passarem. Então, reforçando aqui, aproxime-se do Senhor, em intimidade com Ele, na sua intimidade pessoal, na sua devoção pessoal, não deixe isso passar, aproxime-se dEle, o acesso está livre. Guarde firme a sua confissão, não deixe ela ser maculada pelas ideologias desse mundo. Viva a comunhão, considere-se uns aos outros aqui, considerem-se uns aos outros, vivam na comunhão, para viver a plenitude da vida cristã. Não deixem de congregar, tanto mais quanto o dia se aproxima. E que Deus abençoe a cada um de vocês, e que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana da Vila Operária, que muitos mais anos venham aí. E fica a sugestão, pastor Luciano, faz essa promoção aí no 44 anos da igreja, um ano de viagem para Paris. Deus nos abençoe, vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite, não fomos nós que nos chegamos aqui por nossa própria vontade, nós temos certeza que o Senhor nos trouxe aqui para ter um momento de intimidade contigo, com o povo de Deus, entoar louvores ao teu santo nome, ouvir da tua palavra e ser edificado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. E agora, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã, eu peço, ó Pai, que em nome de Jesus, o Senhor possa selar essa palavra ministrada hoje aqui, para que possamos praticá-la no nosso dia a dia, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória, aproveitando ao máximo aquilo que o Senhor nos conquistou por meio de Cristo, o acesso a Ti, o caminho, o novo e vivo caminho ao Santo dos Santos. Em nome de Jesus. Amém.